Olá, turma do sexto ano, tudo bem? Professor Giotto, retornando aqui às aulas de história, tá bom? Nós trabalhamos lá o capítulo 3 com o evolucionismo, o criacionismo, tá bom? Agora nós vamos trabalhar o capítulo 4, tá? O capítulo 4, segundo o nosso livro, o livro de história, tá? Tá aqui nosso livro de história do sexto ano, tá? Capítulo 4, ok? Ele vai tratar sobre os primeiros habitantes da América, ok? Eu preparei alguns slides para vocês, para eu mostrar aqui no meu monitor, com algumas ilustrações, para a aula ficar mais dinâmica, para vocês terem um melhor entendimento, tá? E se aparecer as dúvidas, vocês podem estar me chamando no privado, tá? Ainda é uma aula gravada, nós vamos ainda disponibilizar uma aula ao vivo por uma outra plataforma, tá bom? Eu vou colocar para vocês agora os slides no meu monitor, para vocês estarem acompanhando por ele e ouvindo somente a minha voz, tá bom? Boa sorte a todos, peguem o livro, se possível, caderno, caneta, um local que não faça muito barulho, tá? Para não desconcentrar vocês no estudo de vocês. Lembrando que a nossa sala de aula agora é por aqui, tá? Até tudo voltar ao normal, ok? Vocês agora vão assistir através do monitor. Os primeiros povoadores da América, como está aí no monitor, né? Bom, nós temos aqui a América do Norte, né? Que vai contemplar o quê? Quem é que sabe me falar? Me dá um país aí desse continente chamado América do Norte. Quem é que lembra de vocês? Aí que está assistindo o vídeo. Vamos fazer um exercício mental. Quem é que lembra? Eu estou aqui, ó, América do Norte. Quem falou Estados Unidos acertou, parabéns. Quem falou Canadá também acertou. Aqui é os Estados Unidos, tá? Ali é a Ásia. Aqui, ó, a Ásia, não é isso? Alguém lembra de algum país da Ásia? Lembrando que a Ásia, ela é um continente, tá? Por exemplo, Brasil é um país, tá? E a América do Sul é um continente. Então, a Ásia, ela é um continente porque suporta vários países. Vamos lá? Quem é que lembra de algum país da China? Quem falou, desculpa, algum país da Ásia. Quem falou China acertou. Parabéns. O Japão também, tá? Então, os primeiros povoadores da América vieram através desse quadrado aqui, chamado de Estreito de Bering, tá? Estreito de Bering, tá? Quem está perguntando agora, mas professor, onde é que fica o Brasil? O Brasil está aqui, ó, nesse cantinho, tá? Aqui é chamada América do Sul, tá? Bem nessa faixa, tá? Do lado direito do vídeo está localizado o Brasil, está em pequeno, está em destaque ainda, está embaixo, para a gente poder entender, tá bom? Vamos para o próximo. Bom, aí ele coloca, o nosso guia, ele coloca assim, qual a rota mais aceita, né, pelos cientistas? Foi pelo caminho do Estreito de Bering, como eu falei para vocês, que é entre a América do Norte e a Ásia. Aqui nessa ilustração, ele coloca mais ampliado, né? Coloca o surgimento do homem aqui na África. E ó, a primeira setinha, na África, né? Aí o homem africano, ele por insistência, né? Ele acaba atravessando aqui o mar Mediterrâneo, chegando na Europa.
aí vive aqui vários anos, vários milênios de anos, sofrem transformações, porque lá é mais frio do que a África, tá? E vão povoando a Europa, depois vão para a Ásia, também faz aquele povoamento da Ásia, depois vão para a Oceania e, na sequência, eles atravessam o Estreito de Bering, que está bem aqui onde está a minha mão. Aqui é a ligação entre a Ásia e a América do Norte, exatamente no Alasca, tá? O Alasca é um estado norte-americano. Depois o povo africano, né, ele faz esse caminho todinho até chegar à América do Sul, tá bom? Então, quando os portugueses chegaram aqui, pessoal, já tinham os índios, né? Que o nome não é esse, não é índio, são nativos, né? Por que eles chamam índios? Porque os portugueses achavam que eles estavam chegando nas Índias, tá bom? Porque os primeiros colonizadores queriam fazer essa rota, saindo de Portugal, mas o sentido deles era para chegar às Índias. Mas isso aí vai ser numa outra aula, tá bom? Então, os primeiros povos, tá, sul-americanos eram chamados de nativos e não índios. O próximo slide. Aqui ele fala sobre o fóssil, né? O fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas, com cerca de 11.400 anos, aproximadamente, a 16.400 anos, e que reacendeu questionamentos acerca das teorias da origem do Homo americano. O que é isso, pessoal? O que são os fósseis? São aqueles ossos encontrados, né? Vestígios de material humano, que são encontrados em rochas, enterrados, né? Onde o homem acaba descobrindo, por estudo de alguns especialistas. Vocês lembram que especialistas são esses? Nós já trabalhamos isso, vocês lembram? Vamos pensar um pouco. Quem é que lembra? Quem lembrar, manda um privado para mim, tá bom? São isso, quem falou arqueólogos, acertou, parabéns. Eu estou ouvindo alguém falar paleontólogos, também está certo, não está errado, tá? Os historiadores, eles também estudam o passado, tá? O professor aqui é historiador, mas eu não trabalho com pesquisa, tá? A minha pesquisa só é teórica, só é em cima dos livros, tá bom? Ok? Então, os fósseis, eles ajudam a quê, pessoal? Os fósseis ajudam a fazer a datação da espécie. Pode ser planta, tá? Pode ser vestígios de utensílios domésticos, tá? Como ferramentas, como jarros. Com as escavações dos cientistas, conseguem descobrir grandes civilizações, tá bom? Aí ele coloca aqui embaixo quais são os traços físicos que nos remota que ali essa pessoa tinha essa idade, né? Tinha o nariz largo, olhos arredondados, queixo e lábios salientes e uma pele mais escura. Então, com isso, os cientistas perceberam que era uma mulher, tá? Esse crânio era uma mulher, mais ou menos de 1,5 m, tá bom? E ela, né? Recebeu o nome de Luzia. Bom, o crânio achado na época, tá? O crânio achado na época, ele sofreu o processo de tomografia. O que é isso? Ele vai para uma câmara, né? A laser, tá bom? Aí é batido foto de todo jeito, é feito imagens de todo jeito, cada centímetro, cada milímetro, em projeções de 3D, tá? Para isso, os cientistas têm a melhor precisão para se calcular a idade, tá? De como era a alimentação, como eles raciocinavam naquela época, tá bom? Vamos para o próximo slide. Bom, depois da construção, né, da construção do modelo digital, o homem começou, por um programa do computador, começou a fazer o enchimento desse fóssil, tá? Lembrando que é um programa de computador, tá? É uma realidade
virtual, tá? Aí o novo crânio foi levado para Manchester, tá? Que fica na Inglaterra, né? Ele fez, onde Richard Neve refez com argila a face de Luzia, lembrando que Luzia foi o fóssil achado, tá bom? Para modelar o queixo e as bochechas, usou camadas de massa que variavam entre 15 e 20 milímetros, tá? Aí é a forma, né, de como poderia ser. Isso aí não é uma imagem 100% fiel, é lógico, mas é uma projeção muito significativa do que poderia ser, tá? A primeira face da Luzia achada e ser de um ser mais antigo. Aí a reconstrução, tá? Tá no livro de vocês essa imagem, tá? Vocês podem procurar aí essa imagem na página 69, tá bom? Tá aí a imagem da Luzia, tá? O resultado foi a fisionomia. Só um minuto, pessoal. Fisionomia com traços negroides, isto é, de raça negra. Luzia tinha olhos arredondados, nariz largo e um queixo bastante prominente, isto é, grande. Detalhes, como lábios e orelhas, foram concebidos por aproximação com os tipos negroides atuais. Fizeram uma comparação com os nossos negros atuais, né? Originários da África. Bom, por que a datação atribuída ao sítio arqueológico da Pedra Furada não foi aceita por parte dos cientistas? Para esses cientistas, o material achado em Pedra Furada não provava a existência humana. Eles alegavam que as pedras lascadas e a fogueira encontradas no local poderiam ter sido produzidas por causas naturais. Bom, pessoal, olha, é muito difícil os cientistas, buscarem exatamente o que é um fóssil deixado por civilizações antigas ou simplesmente por tempestades, descargas elétricas que acabam virando combustão, isto é, uma queima. Por exemplo, você tem alguns galhos, ali sofreu uma tempestade e um raio triscou no solo e pegou fogo. Fez um pequeno carvão, o cientista chega e achou que ali era o ser humano. E uma outra coisa é seres humanos antigos ter feito uma fogueira para se aquecer. Então são duas condições muito parecidas, tá bom? Muito parecidas. Então fica difícil você calcular de milhares de anos atrás se foi o homem que fez ou foi a própria natureza, tá bom? Próximo slide. O que é um sítio arqueológico? São lugares que foram habitados por seres humanos no passado. O local que é estudado por arqueólogos por conter vestígios de construções, artefatos ou qualquer material de algum modo relacionado a seres humanos. Então, alguns sítios arqueológicos, né, no mundo, aqui no Brasil, já são tombados pela Unesco para estar protegendo, né, esse patrimônio. É um patrimônio da humanidade, porque lá conta a nossa história. Não existe livros daquela época, não existe fotos, não existe vídeo, nem nada. Então, o que vai contar a nossa história do passado, de como era o ser humano no passado, são os sítios arqueológicos. Vou pular aqui para o outro slide. Só um minutinho, pessoal. Estou destacando aqui algumas coisas interessantes para a nossa aula, tá bom? Como foi que os seres humanos atravessaram tudo isso, né? Eles vieram em canoas, ou em canoas desde as ilhas da Polinésia, também chegando pela América do Sul. É uma das origens, tá? Além do Estreito de Bering, tá? Eles também têm algumas teorias que confirmam, tá bom? Que eles vieram pela Polinésia. Bom, no material de vocês,
lá na página 73, tá? Tem os caçadores e coletores no Brasil. Eles usavam lanças e flechas com pontas de pedra, realizavam rituais funerários próprios e criaram línguas e técnicas diferentes ao longo do tempo, tá? Então, para que serviu, né? Caçadores, porque eles não encontravam isso em supermercados, lógico, né? Então, eles tinham que caçar e produzir o próprio alimento. Por exemplo, eles iriam para... Eles iriam para a caça, a pesca, para poder ter carne, né? E coletores, o que é isso? Eles iam atrás de frutas, eles subiam nas árvores e tal. Então, imaginem hoje as pessoas que moram no interior, né? As pessoas que moram no interior, eles têm é muito parecido, pessoal, com o que eles viviam antigamente, tá bom? Um dos sítios arqueológicos também encontrado no Brasil é o de Lagoa Santa, que fica em Minas Gerais. Foram encontrados vários vestígios, né, de material humano que serve para as pesquisas, tá bom? Bom, eu queria fechar a aula de hoje, né, com o fóssil da Luzia, tá bom? Que ela tem essa imagem está no livro de vocês, retornando, tá? Que para chegar a essa imagem foi a partir de um fóssil todo quebrado, bem frágil, mas os cientistas fizeram uma projeção, tá? Para o que seria isso, tá bom? Aqui eu de novo, tá bom? Eu queria agradecer a vocês, a atenção de vocês. Leia o texto, tá? Leia bastante o texto, o livro, tá bom? Nós vamos discutir isso ainda na aula de hoje. Quem tiver dúvida, vocês podem me dar no privado. Nós temos aula na terça-feira também, tá bom? Aí até na terça-feira eu volto para conversar com vocês, para autorizar vocês a fazerem a atividade. Primeiro nós vamos fazer o quê? Nós vamos ler o material, assistir a videoaula, marcar se tiver alguma dúvida, tá bom? Aí me dá o retorno, caso tenha alguma dúvida, irão ter. Só tem dúvida quem lê o material, tá bom? Obrigado, tchau.